Amém. Os irmãos, agradeço muito a Deus a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Agradeço ao pastor, agradeço ao Teatro Tião, que foi quem me convidou. Eu sei que os irmãos têm o hábito de abrir suas Bíblias e ler de pé. Então é 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler os primeiros versículos e depois os irmãos podem se assentar. Então, agradeço muito o convite e a confiança do pastor me permitindo estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos. Então eu vou ler aqui 2 Reis capítulo 5, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Amém. Os irmãos podem assentar. Então, depois que o irmão me convidou para trazer a palavra aqui para os irmãos, eu comecei a buscar a Deus. Que palavra eu poderia trazer para os irmãos? E a palavra que Deus colocou no meu coração foi essa palavra, que é uma palavra que há muitos anos eu não trago essa palavra, mas eu senti no coração que essa era a palavra que Deus queria trazer para nós nessa noite. Então, começando, nós vemos que Naamã era um homem que ele tinha um grau de importância muito grande. Ele era um general de guerra, ele era um homem poderoso no reino da Síria, ele era um homem que contava com a grande influência de ser um homem que Deus havia abençoado e trazido sobre a vida dele vitórias para o seu rei, embora ele não ainda tivesse entregue a vida para Deus. Mas Deus, pelos seus propósitos, havia abençoado a vida de Naamã, e aquele homem havia conquistado grandes vitórias. Então ele era um homem respeitado, era um homem de valor, era um homem de respeito, era um homem que contava com um bom nome, mas ele tinha um problema muito sério. Naamã era leproso. E assim, nós vemos no mundo que as pessoas, muitas vezes, elas têm tudo no mundo. Elas têm dinheiro, elas têm fama, elas têm um bom nome, elas têm uma boa posição social, elas têm tudo que o mundo diz que ela precisa para ser feliz. Porém, existe alguma coisa que está oculta, e provavelmente Naamã, para ir para as batalhas sendo leproso, ele tinha que cobrir todas aquelas enfermidades dele. Possivelmente Naamã tinha que usar roupas grossas, talvez luvas, talvez se vestir de uma maneira que deixasse muito pouco à vista, porque Naamã tinha que ocultar a sua doença, ele tinha que ocultar a sua lepra. Mas as pessoas mais íntimas, as pessoas da sua casa, sua esposa, e as pessoas que eram mais próximas dele, sabiam daquela situação que Naamã vivia, aquela enfermidade. Talvez os seus soldados não soubessem, talvez outras pessoas não soubessem, mas quem convivia com ele, quando ele chegava em casa e tinha que tirar aquela roupa, e quando ele tirava aquelas vestes floridas, cheias de pus, aquelas vestes que fediam a doença, porque a lepra, ela leva a um estado de apodrecimento em vida. Aquele homem, ele tira aquela roupa e fede. Talvez você não saiba, mas uma coisa que fede nas narinas de Deus são os nossos pecados. Meu Deus. Uma coisa que talvez o mundo não enxergue. Talvez o mundo veja homens com grandes posições, homens soberbos, homens orgulhosos. O pastor, quando esteve aqui no púlpito falando assim, eu vi que ele é uma pessoa simples. Nós temos que ser pessoas simples, porque os humildes herdarão o reino dos céus. Glória a Deus. Deus exalta o humilde, mas derruba o soberbo. Aquele homem era soberbo, aquele homem era orgulhoso, aquele homem, ele sabia que ele contava com o favor do rei. Mas Deus plantou dentro da casa dele uma menina hebreia, que foi cativa, que foi levada para ser escrava dentro da casa de Naamã. A palavra diz que saíram tropas da Síria e levaram presos uma menina, da qual ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora:
Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria e ele o restauraria da sua lepra. Essa menina é como foi José na vida do faraó do Egito. Ela foi levada para dentro da casa de Naamã para ser serva. Talvez os pais dela não tenham entendido porque ela foi levada criança para ser serva numa terra estrangeira. Ela foi levada criança para servir a uma família de pessoas que não serviam a Deus. Ela foi colocada ali como uma espécie de escrava. Mas Deus plantou aquela menina dentro da casa de Naamã para ser a influência, para que ele tivesse a vida transformada. Meu Deus do céu. Muitas vezes Deus nos coloca em lugares que a gente não entende o que nós estamos fazendo ali. E às vezes a gente reclama, Deus, por que eu estou ali? Mas o Senhor tem um propósito com você ali. Deus tem algo para fazer com você ali, então você não entende hoje, mas na hora certa você vai entender. Aquela menina não entendia o que ela estava fazendo ali, mas o que ela fez? Ela deu testemunho do Deus de Israel. Meu Deus, é forte. Ela chegou para aquele homem e disse assim: meu Senhor, quem me dera tu pudesses estar em Israel e se encontrasse com um homem de Deus que há lá. E esse homem de Deus que há lá, ele poderá orar a Deus e ele vai curar a sua lepra. Eu creio que aquele testemunho daquela menina saltou aos olhos de Naamã, de tal maneira que Naamã chegou ao seu rei, pediu uma audiência com o rei, uma coisa que não era muito fácil. E chegou ao rei e falou assim: olha, tem uma menina lá em casa, que ela falou que em Israel tem um profeta, um homem de Deus. E esse profeta, esse homem de Deus, ele pode orar e a minha doença ser sarada. E o rei da Síria olhou para Naamã e falou assim: então eu vou fazer o seguinte, vou dar uma carta de recomendação. Você vai levar até o rei de Israel. E não vai de mãos vazias não, você vai levar um grande presente. E eu fiz as contas do valor desse presente. E eu fiquei apavorado com o valor desse presente. Eram 40 milhões de reais. Era um presentinho que Naamã levou para Israel. É o presentinho que depois nós vamos ver que Eliseu recusou. E Naamã então parte para Israel com a carta de recomendação. Chega no rei de Israel, que era Jorão. E ali quando ele chega até o rei de Israel, e o rei de Israel lê aquela carta, e aquela carta dizia assim: olha, eu, rei da Síria, trouxe aqui uma recomendação e um presente, e o meu servo querido, meu general de guerra, e eu quero que você cure ele da lepra. Meu Deus. Você imagina que o rei de Israel ficou apavorado. O rei de Israel olhou para aquela situação e disse assim: ele está procurando guerra comigo, quem sou eu para curar um homem da lepra? Quem sou eu para pegar um homem moribundo, condenado à morte, e restaurar a vida? Eu sou Deus, por acaso? O rei de Israel, estando dentro de Israel, não estava crendo no poder de Deus. E o rei da Síria, lá no mundão, servindo aos falsos deuses, creu na palavra de uma menina escrava. Às vezes a gente não entende, irmãos. Quando às vezes uma pessoa dentro da igreja não recebe um milagre, e vê um sujeito lá de fora, drogado, destruído, arrebentado, e chega aqui e recebe um milagre. Às vezes o camarada chega lá do mundão com mais fé do que a gente que está aqui dentro. Às vezes a gente está com a fé desse tamaninho, e o camarada chega lá fora destruído, chega aqui e recebe a bênção. Nós precisamos pedir mais fé a Deus, e precisamos confiar mais. E aí então, Eliseu ouve que o rei tinha rasgado as vestes, e Eliseu parte até o palácio do rei. Diz aqui no versículo 7, sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus,
para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que ele busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Glória a Deus. Aonde o rei viu um problema, Eliseu viu solução. Aonde o rei viu um problema e ele teve medo, Eliseu teve confiança. O mesmo Eliseu que antes tinha visto Elias subir aos céus. O mesmo Eliseu que antes tinha visto uma comida venenosa ser transformada numa comida sadia. O mesmo Eliseu que tinha visto milagres e milagres de Deus, e que tinha visto os milagres que Deus fez na vida tanto dele quanto na vida de Elias. Ele sabia que Deus não iria decepcioná-lo nunca. Creia que Deus nunca vai nos decepcionar. Creia que Deus nunca vai nos deixar na mão. Eliseu, ele sabia que Deus não haveria de deixá-lo na mão, então ele foi lá e partiu confiante. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus se torna galardoador daqueles que creem. Ele disse: deixa vir até mim. E lá vai. Eu fico imaginando na minha mente, enquanto eu estava preparando a palavra, eu fiquei imaginando na minha mente que a casa de Eliseu devia ser uma casa simples. Deveria ser uma casa pequena, não sei, 1 quarto, 2 quartos, uma casa popular, sem nenhum luxo, sem nenhuma ostentação. E os vizinhos dele lá, não sei, estou imaginando na minha mente, olhando, viu um general de guerra, com carros, cavalos, carros de guerra, soldados, toda aquela tropa batendo na porta. Aqui é a casa de Eliseu, o profeta. O servo de Eliseu ir lá e falando assim: aqui sim, eu quero falar com o teu profeta, o teu mestre. E Eliseu olhou para aquela situação lá fora, de repente olhou pela janela, estou imaginando, não está escrito isso. Ele olhou e falou assim: manda ele tomar 7 banhos no Rio Jordão. Aquele homem ficou irado. Aquele homem viajou 800 quilômetros da terra dele, doente. Imaginou na sua mente que o profeta iria sair da casa com uma veste sacerdotal, colocar a mão sobre ele, fazer alguma unção com óleo, colocar, soprar, fazer acontecer, falar algumas palavras. Eliseu falou com ele: vai e toma 7 banhos no Rio Jordão. Aquele homem falou assim: como assim? Eu sou um general respeitado, eu sou um homem de posição, eu sou um homem que estou aqui com presentes caros, eu estou aqui com ouro, com prata, com vestes, eu estou aqui, e esse homem nem me recebe, ainda manda tomar banho no rio sujo. Meu Deus. Na minha terra tem rios mais limpos, na minha terra tem águas melhores, na minha terra tem águas mais saudáveis. O que eu vim fazer aqui? Aquele homem ficou revoltado, aquele homem ficou irado. Mas aí aconteceu uma coisa tremenda, porque os servos daquele homem falaram com ele: ei, meu senhor, se ele tivesse dito para você fazer alguma coisa mais difícil, tu não farias? E ele parou um pouco e pensou: é verdade, lá fora tem pessoas que fazem coisas tremendas para arrumar dinheiro, para arrumar fama, para arrumar poder, gastam dinheiro com sacrifícios, com macumbaria, feitiçaria, gastam dinheiro com várias coisas para alcançar as coisas. Aí você fala assim: vai lá na igreja, entrega a tua vida para Jesus. Eu não. Mas ele vende a mãe, ele vende a alma, ele faz tudo para tentar alcançar aquilo que o mundo pode dar para ele. Assim estava Naamã, mas ele foi convencido de que, já que ele estava ali, já que ele tinha vindo, o que custava para ele tentar? Eu quero dizer para você que talvez ainda não tenha entregue sua vida para Jesus. Faça um teste, entregue sua vida para Jesus, confia nele e o mais ele fará.
Algumas coisas são muito importantes na vida de Naamã. A primeira coisa é que ele teve que ter humildade. Imagina aquele homem que chegou se achando o bambambam em Israel, com a carta do rei da Síria, cheio de ouro, cheio de prata, bateu na porta do rei, foi recebido pelo rei, mas não foi recebido por um profeta que morava lá no Lambari, né? Não foi recebido por vocês, não foi recebido por nós, né, Tião? Pelo povo lá de São Geraldo. Foi recebido pelo rei, pelo governador, foi recebido pelo presidente, mas não foi recebido por nós. E ali ele teve que primeiro ter humildade, de se colocar na posição de saber que não é da maneira que ele quer, mas da maneira que Deus quer. Não adianta você vir para o reino de Deus achando que vai ser da sua maneira, vai ser da maneira de Deus. Naamã percebeu que não tinha nada mais a fazer a não ser crer naquilo que o profeta mandou. E aí eu começo a pensar nos processos na vida de Naamã, quando ele desce ao rio. A primeira coisa que ele teve que fazer é tirar aquelas roupas podres. Ele teve que ficar nu. O interessante é que é um processo diferente do que aconteceu no Éden. Deus fez o homem nu, mas quando o homem pecou, o homem fez para si roupas com folhas de figueira, para cobrir as suas vergonhas. Mas se você quer ser encontrado por Deus, você vai ter que tirar as vestes que você mesmo criou, e vai ter que vestir as vestes que Jesus te deu, que são as vestes do Cordeiro. Mas para vestir as vestes do Cordeiro, primeiro você tem que tirar as roupas sujas. Primeiro você tem que tirar as roupas rotas. Primeiro você tem que tirar as roupas cheias de prurido. Você tem que tirar as roupas que fedem a doença do pecado. Então a primeira coisa que ele fez foi tirar as roupas para entrar na água. Teve que confiar. Teve que ser confiante nas palavras do profeta. E eu imagino ele tomou o primeiro banho e ele saiu da água e os homens olharam para ele. E aí? Nada ainda. Mais uma vez. Mergulhou. Voltou. Nada ainda. Segunda vez. Terceira vez. Mergulhou. Nada ainda. Quarta vez. Mergulhou. Nada ainda. Quinta vez. Mergulhou. Nada ainda. Muita gente já tinha desistido antes disso. Porque o mínimo que você imagina é assumir uma manchinha aqui e está dando certo. Sabe, quando você começa a tomar um remédio e você fala assim, já estou sentindo aqui, minha barriga estava doendo, não está doendo mais, já está melhor. Eu estava com a garganta infeccionada, já está saindo um pus. Eu estava aqui com a febre, já não estou mais. Eu estava com a dor de cabeça, não estou mais. Não aconteceu nada. Uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, nada. Porque ele teve que aprender a ter fé. Abraão, eu fico imaginando Abraão, quando Deus disse para ele assim, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, lá vai ser uma terra que manda leite e mel, e a sua descendência será como as estrelas do céu, como as areias do mar. Abraão saiu de lá com uma mulher velha, 75 anos, tanto ele quanto ela, foi para lá, nada de filho, andando pelo deserto, areia para um lado, areia para o outro, olhava para um lado, via areia, olhava para trás, via areia, olhava para o lado, via areia, olhava para o outro lado, via areia. E cadê a minha descendência? Cadê a terra que manda leite e mel? Cadê a terra da promessa? Mas ele não duvidou e confiou até o último dia da sua vida, e isso foi dado para ele como herança. Confie até o último momento, você não está vendo ainda, mas Deus vai fazer no tempo certo, é o tempo dele. E ali ele mergulha pela 7ª vez. E quando ele mergulha pela 7ª vez, ele levanta e não tem mais prurido, e não tem mais carne podre, e não tem mais mancha, e não tem mais doença. E mais do que isso, a sua carne fica como uma carne de uma criança. Ele fica um garoto. Imagina um homem velho, todo doente, todo podre. E ele levanta daquela água, e ele levanta purificado. Aquele homem, então ele volta para Eliseu, tentando dar a Eliseu
a glória e a honra pelo milagre que aconteceu, mas Eliseu diz: não quero nada. Pensa bem, irmãos. Uma fortuna. Eliseu podia ter pego aquele dinheiro e comprado a melhor casa. Ele podia ter pego aquele dinheiro e ter construído: eu vou construir aqui a melhor escola dos profetas. Mas ele sabia que ele não podia fazer isso, porque ele estaria recebendo a glória para ele. E Eliseu recusa. Eliseu recusa. E aquele homem, então, vendo que ele estava lidando com um homem de Deus, ele diz assim: então eu vou voltar para minha casa. E jamais na minha vida eu vou sacrificar para outro Deus, senão o Deus de Israel. Finalizando em Romanos 5, 6 a 11, diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma boa pessoa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando éramos ainda pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar dizendo para vocês que nós podemos ser Naamã nessa noite. Talvez haja em nós, não uma lepra física, mas alguma coisa que precisa ser restaurada pelo Senhor nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé, antes de passar a palavra ao pastor. Eu gostaria de estar orando. Eu não sei se você nessa noite entendeu a palavra. Que Cristo não cura só curas físicas, mas a principal cura que Ele quer fazer na sua vida é te livrar do pecado que fede. É te livrar daquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. É te purificar de todo pecado e te fazer uma pessoa santa. Senhor, em nome de Jesus. Se nessa noite há alguém aqui necessitado de uma cura física, sabemos que Tu tens o poder de fazer e que Tu faz, Senhor. Cremos que Cristo cura sim, porque certamente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Nós cremos que há poder no nome de Jesus para curar enfermos, para expelir demônios. Cremos que há poder no nome de Jesus para falar novas línguas. Cremos que há poder no nome de Jesus para até mesmo se bebermos coisas mortíferas não nos fazer mal. Mas a principal coisa que o Senhor quer fazer é restaurar o homem caído. A principal coisa que o Senhor quer fazer, ó Deus, é trazer salvação. Então traga a salvação nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Se alguém nessa noite ainda não entregou sua vida ao Senhor, vai quebrantando corações, Deus. Vai trabalhando nessa vida nessa noite, Pai, para que ela reconheça que ela pode estar como Naamã, precisando tomar um banho do Teu Espírito nessa noite. E que haja salvação, e que haja restauração, e que haja transformação, ó Pai, em nome de Jesus. As palmas ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.